Hoje nós vamos trazer um tema muito especial que é voltado para os adolescentes, principalmente para os pais, para as pessoas que cuidam de adolescente e não sabem como lidar com esse turbilhão de emoções, com esse processo de transformação que está chegando, com todas essas formas, não é, de se relacionar que o adolescente tem. E é interessante a gente olhar para isso porque muitos pais me perguntam: e agora? O que eu faço? Como é que eu vou trabalhar com meu filho? Como é que eu vou cuidar do meu filho? O que eu posso, o que eu não posso? Então também é uma fase de transição para os pais. A gente tem que entender isso, ou para quem cuida. Então ambos ficam ali, né, muitas vezes naquele pisar em casca de ovos, né, ali com todo cuidado e tentando da melhor maneira possível dar o melhor. Que é isso que os pais fazem, né? Os pais sempre vão buscar dar o melhor. E isso a gente tem que compreender também, né? Compreender ambos. Então eu falo para pais e adolescentes, professores, cuidadores, pessoas que estão, né, se relacionando constantemente com o adolescente. Primeira coisa que a gente precisa entender é que é uma fase de transição, é uma fase de transformação, é uma fase onde muitas mudanças fisiológicas acontecem e emocionais também, porque tudo está conectado. Então, alguns adolescentes ficam muito introspectivos, outros ficam muito expansivos, né? Saem para a vida, querem conhecer grupos, querem se relacionar com pessoas diferentes, porque estão tentando o quê? Encontrar referências naturais para poder realmente se identificar. É isso aqui que eu vivo, é isso aqui que eu sou assim. E pais e pessoas que cuidam ficam, né? Meu Deus, quem são essas pessoas? Ah, eu não conhecia fulano, né? Já é outra pessoa. Quem são essas pessoas novas? Então, esse turbilhão também de emoções que vem junto, né? Os pais vivenciam também. E também precisam cuidar disso, para que não percam a medida. Alguns pais se desesperam, outros pais se tornam mais agressivos, mais punitivos, começam a fazer alguns cortes, não é, nesse momento, e isso o adolescente ele não está entendendo por que que tá acontecendo tudo isso. Por que eu estou sendo tratado dessa forma? Porque para o adolescente ele está em descoberta e ainda também a cabeça está em transição. A gente não pode esquecer disso. Olha só o que acontece às vezes. Os pais, né, que tem todo aquele mimo de denguinho e tudo mais, percebem que o adolescente começa a ficar mais arredio. Ele já não quer mais esses mimos, ele já não quer mais essa forma de ser tratado, né, de ser cuidado dessa forma. E aí as coisas começam realmente a ter que se buscar realmente como é que eu vou me relacionar agora com meu filho desse jeito, não é? Uma das formas que eu encontro, eu sou professor, trabalho com adolescente, é o respeito. Respeitar esse momento, não é? Reconhecer também que é uma fase que nós passamos, que nós vivenciamos. Tudo bem que na nossa geração era um pouco diferente, porque alguns pais resolviam realmente, na base não do diálogo, mas do castigo, fazendo isso, proibindo aquilo. Então, era dessa forma. Só que hoje a gente está numa outra época em que a gente tem realmente que ter foco, atenção nessas situações para que ambos não saiam feridos, não se gerem feridas emocionais ali que se consolidem e vai refletir futuramente. Por isso, esse cuidado, essa atenção. Uma das formas também que eu sempre digo é fazer o seguinte: é começar a ter aquelas conversas de o que pensa sobre já o futuro que está chegando aí profissionalmente, mas com muita tranquilidade, sem forçar uma barra. Mas dizendo assim, você já pensou no que você vai querer fazer como profissão? Que profissão você vai querer estudar? O que você vai querer fazer no futuro? Então é esse momento. Reduzir também o padrão de julgamento é muito importante, porque a gente costuma julgar amizades, costuma julgar atitudes, costuma julgar tudo isso. E é um momento que a gente tem que entrar com muito carinho e amor. Eu sei que tem pai e mãe que perdem um pouco, não é, a estabilidade emocional nesse momento, porque não sabe lidar.
E é também reconhecer em si essa necessidade de também perceber essa mudança, de ter muito cuidado consigo mesmo também. Porque essa relação ali de equilíbrio precisa estar acontecendo, dar e receber, que a gente chama, por exemplo, na constelação familiar, essa relação de equilíbrio precisa acontecer e se respeitando realmente, né, as fases, respeitando o que está acontecendo ali e entendendo que é uma fase que vai levar a uma outra fase que vai gerar autonomia. Então esse jovem, ele chega com autonomia depois da adolescência. Ele começa a entender, a fazer suas escolhas e tudo mais. Por isso é uma fase de preparação, a adolescência. Mas é uma preparação com tranquilidade, é uma preparação sem grandes exigências, até realmente passar mais esse turbilhão que é bem no início ali, não é? Naquela fase de 13, 14 anos. E aí a mudança de ânimo, várias mudanças acontecem. Então isso é muito importante que se entenda para que esse processo ele corra com tranquilidade, sem grandes desgastes, sem grande estresse. Às vezes tem assim, meu filho mudou, né? Depois da adolescência ele se afastou de mim, depois da adolescência ele não foi mais a mesma pessoa. Por isso da importância dessa condução. Na realidade, talvez seja eu como pai ou mãe que não esteja aceitando realmente esse processo de autonomia, esse processo natural de mudança que nós passamos. O mais importante é isso. Que entendamos que nós todos passamos por isso de uma forma ou de outra. E que esse processo da vida é natural. Não é? É natural. É isso que a gente precisa compreender. Uma outra história que eu gosto também muito de abordar quando a gente fala nesse processo da adolescência é aprender a lidar com esses estados emocionais. Uma das maneiras que eu encontro para trabalhar quando chego adolescente é fazer esse contato introspectivo do que eu sinto, do que eu penso, do que eu acho, o que está me levando a estar assim desse jeito. E tem um trabalho muito mindfulness, que é um processo de meditação e de percepção do corpo e do ambiente, como eu me relaciono com esse ambiente, como eu me relaciono com o meu corpo, como eu me relaciono com essa forma de pensar. Então é muito importante tentar conduzir também para esse processo. Matricular em algum tipo de atividade que ele possa ter contato consigo mesmo, assim, entender o seu próprio universo, que é o autoconhecimento, que para mim é fundamental nessa fase. Direcionar as práticas esportivas também ajuda muito nesse gasto de energia, de vitalidade que o adolescente tem muito grande. Conduzir com segurança, ensinar esse processo de se sentir seguro, o que me deixa seguro, aumentar o nível de confiança em ambos, pais, cuidadores, professores e adolescentes. É o nível de confiança, ganhar a confiança desse adolescente. Para isso tem que prestar atenção, tem que entender de fato como as coisas elas se conduzem, não é? Que tipo de padrões o meu filho ele acessa, é prestar mais atenção. E na hora da boa conversa, não fazer pergunta, tentando entender lá no íntimo o que está se passando, quer que conte. O adolescente ele não vai contar dessa forma, só se ele sentir segurança e confiança. Só se ele entender que os meus pais não vão me julgar. Só se ele entender que eu estou num ambiente seguro e que eu não vou ser taxado de algo, eu não vou ser cortado, não é, de algo, ou cerceado de algo. Então esse adolescente ele vai também ter essas atitudes que são justamente, eu estou aprendendo a entender as pessoas como elas são. Para que chegue na fase, não é, mais da juventude, depois dos 21 anos, entendendo todos esses processos. Às vezes a gente diz assim, quem dera que eu tivesse essas informações na minha época. Na nossa época, era o que podia se fazer e o que podia se dar. Então não comparemos dessa forma de dizer, agora vocês têm tudo.
Na minha época, a gente diz assim, né? Ah, eu apanhava. Na minha época, pois é, já passou. E se nós chegamos até agora, que tudo deu certo, se nós construímos um sistema familiar, deu tudo certo, se nós optamos pela vida que nós temos, é porque deu tudo certo e está tudo bem. O mais importante é entender que esse adolescente vai crescer e precisa ser autônomo, seguro, ter autonomia, ter segurança, saber fazer escolhas, tomar decisões. Então, tudo isso é construído nessa fase da adolescência. Por isso, a importância de entender isso, para que se trabalhe. E essa fase é uma fase maravilhosa, que a gente traz grandes recordações também, que a gente constrói amizades que às vezes duram para o resto da vida. Eu mesmo tenho amigos desde a minha infância, tenho amigos da adolescência que convivemos até hoje. E que bom é olhar para o tempo de agora e dizer assim, deu tudo certo, estou aqui, deu tudo certo, estou aqui conversando e gravando esse vídeo para todos nós, né, compartilhando. Se você gostar desse vídeo, você mande para as pessoas que você acha que essa informação é importante, curta aqui também o canal, não é? E vamos seguir nessa jornada de autoconhecimento e de conhecer aqui fora também. Ambos são muito importantes. Então, um grande abraço a todos e um ótimo dia, uma ótima semana e tudo de bom.